E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim trazer esse baralhinho aqui que todo mundo já meio que conhece, todo mundo que já fez algum tipo de leitura ou conhece um pouco de cartomancia já conhece esse baralhinho, que é o baralho cigano ou o Lenormand ou Petit Lenormand, tem esses nomes, né? Que é um baralho bem legal, é super fácil também de você conseguir fazer as interpretações. Depois que você aprende, ele tem umas imagens super simples, né? Então depois que você aprende, o significado fica mais fácil. E ele tem uma complexidade dele, assim, na hora da leitura, que ajuda também bastante nas interpretações. Eu uso bastante esse baralho, gosto bastante, eu uso ele junto com o tarô, inclusive. Quem já fez leitura comigo sabe. E eu costumo dizer que esse baralhinho aqui, ele é meio que um tapa na cara. Ai, tia, botei esse celular Né? Ele não tem papa na língua, não. Se ele precisar falar alguma coisa pra você, ele vai falar. E aí cabe a eu interpretar e dizer da melhor forma possível para que o consulente também não se assuste. Então eu tenho, na minha coleção, eu tenho só esses 5 baralhos Lenormand. Por quê? O Lenormand, ele é um baralho que tem muito pouca variedade, muito pouca... não é igual o tarô, que você tem bastante temas, né? Então, acaba sendo muito clássico, né? E a maioria deles são meio parecidos ou muito iguais. Eu tenho só esses aqui que são os mais legaizinhos, né? Eu comprei esses 3 do meio que são mais clássicos para fazer as leituras. E esses 2 aqui, esse foi meu primeiro Lenormand. Adoro ele, mas aconteceu um pequeno acidente com ele, eu vou mostrar pra vocês. E esse daqui eu comprei e eu vou explicar também, pra mim, dos 5 ele é o melhor. Mas ele tem grandes problemas nas cartas dele, tá? Mas eu vou explicar o conceito dele, tudo é bem legal. Eu já falei dele num outro vídeo. Inclusive, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha nesse videozinho que vai aparecer aqui no card ou no link na descrição, que é o vídeo que eu explico a diferença dos baralhos na cartomancia. Né, para você saber do que eu tô falando aqui, né? O que é esse baralho Lenormand, da onde ele surgiu, qual a diferença dele pro tarô, ele é tarô, não é tarô? Então você dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender melhor, antes de ver esse daqui, inclusive, eu sugiro. Então, se você quer saber o que é, se você gosta de cartomancia, se você já ouviu falar, mas tem curiosidade de saber como funciona, vem comigo nesse vídeo e a gente vai aprender aqui, vou ensinar para vocês o que é o baralho cigano. Bom, provavelmente esse conteúdo vai ficar bem longo, eu não vou entrar em muito detalhe de história, mas eu vou ter que dividir provavelmente em 2 ou talvez até 3 vídeos para que eu consiga passar todo esse conhecimento que eu sei, né? Não sou expert, não sou a melhor, não sou referência em baralho Lenormand, tanto que nem é o baralho que eu comecei, eu acabei sendo autodidata no Lenormand, fui aprendendo aos pouquinhos e tal. E eu já tinha minha experiência com tarô, né, que eu fiz o curso e tal, e aí eu fui complementando, fui achando bem interessante as leituras que acabavam saindo no Lenormand, e acabei adotando esse baralho também. E agora eu vou explicar as coisas que eu sei sobre Lenormand para vocês entenderem um pouco também. Nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos o que é, falar muito pouco da história, né, fazer alguns ajustes históricos aqui, e vou mostrar para vocês os baralhos, e pode ser que eu tenha que dividir, dependendo do tamanho do vídeo, pode ser que eu tenha que dividir, por exemplo, falando um pouco de cada carta por carta, o que significa, no outro vídeo, falando um pouquinho sobre como que a gente faz a leitura com ele. Eu já quero começar dando uma dica, que é este livro, Baralho Petit Lenormand, que fala do método alemão, a introdução e as combinações. Ele fala tudo sobre Lenormand, esse livro da Odete Lopes Maza. Eu comprei pela internet, né? Tem algumas pessoas que acabam achando aí PDF, mas eu quis comprar, ter o livro físico. Eles fazem sobre demanda. E ele explica todas as cartas, fala um pouco da história, né,
Petit Lenormand, significado das cartas, combinações, né? Porque o baralho Lenormand você consegue ver uma leitura dinâmica, né, de vários baralhos ao mesmo tempo, eles acabam dizendo, complementando as informações. Então ele explica bastante, super indico para quem estiver começando. E aqui está escrito o método alemão, porque a Alemanha é um dos grandes precursores desse baralho. Existe um método próprio dos alemães. A gente tem alguns outros métodos também, né? Tem um método que a gente aplica aqui no Brasil também, né, das escolas mais tradicionais de cartomancia, mas a Odete ela explica esse método alemão, que é um método que eu concordo, gosto também. O meu método é meio misto, tá, gente? Então, eu não considero, como eu falei, eu não sou um mestre de baralho Lenormand, mas eu costumo aplicar um pouquinho dessa combinação de vários métodos, tá? Eu acho que funciona bem para mim. Bom, falando um pouquinho de história, todo mundo costuma associar, inclusive o nome sugere isso, né? Que o baralho Lenormand ou o baralho cigano era muito usado pelo povo romani ou pelos povoados nômades, né, que viviam na Europa. E aí você tem aí uma associação com esse povo, né? Então acreditava-se que eles criaram esse baralho, né? Ou as pessoas também associam bastante a Mademoiselle Lenormand, que foi uma mulher que viveu na França e ela era cartomante, né? E, inclusive foi uma cartomante que fez muitas consultas para a nobreza francesa e dizem que ela conseguiu ver nas cartas, inclusive, a Revolução Francesa e tudo mais. Então eu acho interessante, se você tiver curiosidade, procura a história. Mas estudos recentes indicaram que esse baralho tem uma origem um pouco mais antiga e um pouco mais alemã, inclusive. Existia um nobre que criou um baralho que é praticamente idêntico ao baralho cigano, com as mesmas figuras, só que ele criou esse baralho com o intuito dele ser um jogo. Ele chama Jogo da Esperança. Não vou saber pronunciar esse nome em alemão, tá, gente? Eu vou colocar uma imagenzinha aqui para vocês verem o baralho. E é bem interessante, assim, porque ele foi criado para ser um jogo social de cartas normais, assim, como a gente joga cartas hoje em dia. Ele tem umas regras bem interessantes, cada carta tinha um poder, entre aspas, né, sobre as outras cartas e tal. Então foi bem interessante e os estudos acabaram achando um desses baralhos numa coleção de uma nobre, se eu não me engano, britânica, que toda a coleção de cartas dela, de baralhos que ela tinha, foi parar no Museu Britânico. Então um desses baralhos era esse baralho. E ele tem todas as imagens, os símbolos de um Lenormand. Então acredita-se que esse aí, pode ser que tenha surgido bem antes desse, né? Mas esse é o baralho mais antigo. Então isso já quebra um pouco da teoria de que foi Mademoiselle Lenormand ou que foram os povos nômades que acabaram criando esse baralho. Agora eu vou começar mostrando um pouco para vocês dos baralhos que eu tenho. Eu tenho esse que é o Golden Lenormand, que aqui está escrito que ele é um oráculo, né? Ele não deixa de ser um oráculo, né? Como eu expliquei no vídeo, naquele outro vídeo que eu indiquei aqui antes. Ele é um oráculo, mas ele é um baralho cigano, né? É uma subdivisão dos oráculos, né? E ele tem umas cartas super grandes, ó, esse é o verso dele, e é uma carta super grande. Ó, aqui tem um livretinho com simplesmente os significados. Tem em português, tá, gente? Esse livretinho é interessante porque ele vem com algumas informações legais, ó. Por exemplo, as nuvens. Aí vem, por exemplo, os assuntos e os nomes que a nuvem traz na carta. Os atributos, o momento, por exemplo, novembro. A carta do jogo, né? O que significa a carta do jogo? Porque eu não sei se vocês sabem, existe essa associação no Lenormand com as cartas que a gente já conhece de baralho, né? Então o que quer dizer essa carta que está aqui? Então ele explica, né, o que essa carta quer dizer também, você pode fazer a leitura junto. E exemplo de pares.
que depois eu vou explicar no outro vídeo como é que a gente faz essa parte dos pares, tá? Que é bem mais complexo do que tá nesse livretinho. Mas acho interessante ter essas informações. E ó, ele é um baralho super grande, ele tem esses detalhes douradinhos, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, tem umas pintinhas douradas. O desenho dele é mega clássico, é uma carta super grande. Só que eu fui consagrar, esse foi o primeiro, né, que eu comprei. Eu fui consagrar ele, inclusive se vocês querem um vídeo sobre consagração de baralho, deixa aí nos comentários, que daí eu faço esse videozinho também pra vocês saberem, né. E aí na carta do livro... Gente, cadê? Aqui. Ó, essa é a carta do livro. Eu não sei se vai dar pra ver, ó. Tem uma bolha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu fui consagrar ele, na hora de consagrar no fogo, deixei tempo demais. E acabou criando uma bolha, gente. Olha isso. E aperta... Puta vida! Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Olha lá. E aí deu uma estragadinha na frente, até que não ficou nada, ó, não teve muito dano. Mas atrás ficou assim. Eu ainda leio com ele às vezes, eu li com ele durante muito tempo, nos meus primeiros anos com esse baralho aqui, né? No meu primeiro ano, acho que só no primeiro ano que eu acabei lendo com ele, porque era o único que eu tinha, e eu não achava nenhum baralho interessante, então eu acabei ficando com ele. E agora eu já não leio mais com ele, só em algumas tiragens mais especiais, que eu tenho uma mesa grande, porque ele precisa de uma mesa grande para poder ter a tiragem, né? Ele é muito grande. Eu tenho esses três aqui que são bem clássicos, tá? A gente tem esse daqui de cartomancia francesa, que é uma das escolas também fortes da Europa, em questão de Lenormand e baralho cigano. E ele é bem clássico, ó. O livretinho dele não é nada. É um livretinho muito vagabundinho. Mas as cartas são legais, ó. O verso dele é bem legal. Este é o baralho que eu tenho usado agora como leitura, tá? Eu gosto bastante dele, eu acho as imagens super claras, né? Super fáceis de identificar. E ele vem aqui com números, o número dele, né, na verdade, na sequência das cartas, e vem com a referência ao baralho normal. Lembrando que o Lenormand, ele tem 36 cartas. Tá? Ele sempre vai ter 36 cartas, com algumas exceções. Inclusive eu tenho uma exceção aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então ele tem essa imagem super clássica, normalmente é vitoriano, né? Com essas ilustraçõezinhas, então não foge muito disso, tá, gente? Então esse é o que eu gosto de usar agora, tá? A gente tem o Grand Tableau, que ele é mais pequenininho, ele cabe mais na mão, tal. Esse é o verso dele, que costuma-se ter algumas versões chamadas de colibri, né? Então tem o colibri azul, tem se eu não me engano, um colibri vermelho também. Então esse verso ele é bem tradicional. Eu gosto da cor da carta também, que ele é meio bege, né? São cartas super fáceis de manusear, desenhos mega clássicos também, ó, não varia muito não, gente, ó, de desenho. Tá? Depois eu vou explicar pra vocês o que são. E aí vem o númerozinho aqui também, a cartinha aqui também, é bem parecido com o outro, tá? Mas ele é menor. Nenhum desses dois, não, esse tem em português, ó, esse daqui já não tem em português, tá? Mas esse daqui ele tem em português. A gente tem aqui esse Old Style Lenormand. Aqui ele tem umas cartas mais legaisinhas, ó, são um pouquinho mais diferente, né? A cartinha é menor aqui do lado, o número tá aqui do lado também. Aí vem o nome da carta aqui com um pouco mais de destaque. E as ilustrações são super bonitas, eu gosto bastante desse baralho aqui. Eu tentei ler com ele algumas vezes, mas não sei, eu acho que tem uns baralhos mais legais para ler.
né? Eu gosto dos desenhos desse, mas acho que eu prefiro os outros. Olha, ele tem umas coisas mais holísticas, né? Ele tem uma tendência mais a ser, tá vendo? Ó? Um pouco mais místico, holístico, sei lá. Parece um pouco com os desenhos daqueles mapas antigos, né? Ó. Então eu acho legal. O verso dele, ok. Né? Não gosto tanto do verso dele. E o livretinho vem com algumas coisinhas legais. Por exemplo, numa tiragem, se essa carta sair numa tiragem de relação, né, ou de amor, o que você acaba tendo como resultado, de trabalho, de bem-estar. Então ele dá algumas opções de tiragem que eu acho legais também. Inclusive, deixa eu ver aqui. Ok. As caixinhas costumam ser bem fraquinhas. Lenormand é um baralho que você acha até em banca de jornal, gente. Às vezes você acha até por R$10 um baralhinho de Lenormand. Então é um baralho bem barato em relação ao nosso querido tarô, né? Agora, este baralho aqui, eu comprei porque eu vi um review dele e eu achei assim fantástico, né? Primeiro pelo tema, né, que é um tema celta, então ele traz toda uma cultura milenar, celta, pagã, né, para esse baralho. Ele adapta algumas coisas e esse é o baralho que eu falei para vocês que vai ter algumas coisas diferentes. Não leio com ele, vou explicar por que eu não leio. Eu acho que tem algumas cartas que são um pouco difíceis de ler, de identificar, e naquele fervor da leitura você pode confundir, né? Mas as cartas são bem legais, daqui a pouco eu mostro. O que me interessou muito foi o livretinho. Dos Lenormands que eu conheço, é o melhor livretinho que tem, tá? Eu não sei se ele tem. Eu não lembro se ele tem em português, eu acho que não, acho que é só em inglês, tá? Então, ó, por que eu gosto bastante dele? Porque quando ele traz a carta... Deixa eu pegar uma aqui. Interessante. Aqui. Ele vem, por exemplo, palavras-chave, aí vem os nomes, né? Que na verdade é o substantivo da carta. Eu vou explicar isso daqui depois na hora da tiragem, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Qual é a descrição dessa carta? Qual é o verbo dessa carta? Então tudo isso possibilita diferentes formas de você fazer a leitura dessa carta, tá? E aí você tem aqui, por exemplo, na parte espiritual, qual é a descrição dessa carta, o que ela significa, qual é a carta associada, né, do baralho tradicional, do baralho normal de jogo, uma descrição dessa carta, qual é o significado dessa carta. Então vem com todos esses significados aqui. Ó, numa tiragem espiritual, o que ela significa? Né? Nessa parte de luz e escuridão, o que ela significa também? Se você for usar magicamente, para que ela serve? Uma afirmação, qual é a frase de afirmação que você faz quando você tira essa carta? E quais são as deidades que são os deuses, né, associados a essa carta? Principalmente deuses celtas, tá? Pagãos. Então, depois eu vou explicar para vocês por que eu gosto tanto desse baralho, principalmente por causa dessa parte aqui dos keywords, que são as palavras-chave. Né? A gente usa bastante, por exemplo, na tiragem de 2 cartas. Então eu acho bem, bem interessante. Depois eu vou explicar para vocês no outro vídeo. Agora vamos ao baralho. Eu já falei desse baralho aqui também, lá naquele vídeo sobre... para você saber identificar, né, o que é o que. Por que esse baralho é legal, é interessante, mas ele é um pouquinho mais complicado, né? Primeiro, ele é pequenininho, né? Eu acho que para manusear é legal. O verso dele, ok, não me surpreende. A carta é uma carta super boa também. E o legal desse baralho é que ele, além dele adaptar o sentido das cartas, né, as imagens das cartas para a cultura celta, ele traz opções mais inclusivas
né, para as cartas, que você pode usar todas, ou você pode simplesmente escolher qual você quer usar no seu baralho. Então, por exemplo, a carta do cavaleiro, a gente também tem a carta da dama no cavalo. E aí você escolhe qual carta que você quer, ou você mantém as duas e interpreta, quando ela sair, como uma energia masculina e uma energia feminina. E aí tem outros significados que você pode incluir aqui, inclusive, tá? Você tem, por exemplo, a carta da árvore. A gente tem uma árvore bonita, cheia de folhas, meio que na primavera, né, assim, super viva. E a gente tem uma árvore meio morta, meio hibernando no inverno. Então, só aqui a gente já consegue ter os significados, né? Então, aqui é uma saúde muito próspera, muito forte, e aqui já é uma coisa definhando um pouco, talvez precisando prestar um pouco mais de atenção, né? E aí você pode escolher qual que você gosta mais, ou manter as duas. A mesma coisa acontece com as crianças. Então, nós temos a criança menino e a criança menina. E aí a gente tem aí todas as questões também de masculino e feminino, de energias, né, de recepção e de ação, né, tudo isso a gente usa na interpretação também, tá? Nós temos dois tipos de homens, então nós temos um guerreiro e um homem do trabalho. Temos duas mulheres, uma mulher mais guerreira, né, que age na ausência do marido, e nós temos uma mulher mais da casa, que acaba fazendo mais os afazeres ali, cuidando da família, né? Cadê o banheiro dos não binários? Acho interessante também. O cão é o tradicional, e ele representa amizade, né, fidelidade. Mas tem muita gente que prefere gato, né, no mundo. Então, eles criaram uma cartinha de um gatinho também, que tem o mesmo significado, só que é uma carta ilustrada por um gato. Então você pode escolher uma das duas. Nos pássaros, aí eles exageraram, gente. Tem 3 cartas diferentes. A gente tem a coruja, que os pássaros normalmente têm a ver com sabedoria também, né? Então, eles fizeram uma carta exclusiva para esse simbolismo, né, que é a sabedoria. Nós temos as cartas das galinhas, que são pássaros que não voam, são pássaros que ciscam para trás, são pássaros que vivem catando coisas do chão, né, e que botam ovos também, assim como todos os outros, né, mas que botam ovos que normalmente são mais domesticados, né? Então a gente tem todos esses simbolismos na galinha. E a gente tem os passarinhos aqui, mais numa árvore, pousados, que tem mais a ver talvez com a comunicação, com esse lado da comunicação dos pássaros, né? Então, no exagero pode ser a fofoca, e tem esses significados mais relacionados. Então você pode escolher uma ou manter elas e separar os significados dessa carta em 3 cartas, que pode ser interessante também na hora da tiragem. A serpente, a gente tem 2 cartas. A serpente ela tem 2 interpretações super fortes, que é a serpente agressiva, venenosa, aquela que pode ser uma pessoa que puxa seu tapete, uma pessoa que faz fofoca, fala de você por trás, faz fofoca. Então a gente tem essa serpente da traição, né? Também. Quando sai com carta de amor, ixi, gente, o povo se desespera. Não! Não! O senhor inteiro não! Mas o que pouca gente sabe é que a carta da serpente tem outro lado. Porque a serpente é uma criatura que troca de pele. Ela deixa a pele antiga dela para trás para crescer. E esse simbolismo é muito forte nessa carta. E aí eles criaram essa carta com foco nesse simbolismo, que é de deixar a sua pele para trás, iniciar um novo ciclo e acabar evoluindo, né, crescendo.
porque você está deixando essa coisa que te impedia de crescer para trás. Então é uma carta bem interessante também. E aí a mesma coisa, pode escolher. E aí nós temos também aqui algumas adaptações. Por exemplo, essa carta é a carta do caixão. Só que como o povo celta não enterrava seus entes em caixões, eles criavam um mausoléu, né, alguma coisa, uma caverna, alguma coisa assim, e enterravam os entes ou queimavam. Então foi feito essa carta sem ser um caixão, mas é a carta do caixão. Ela foi só adaptada. Então isso é bem interessante também. Aqui já começa a confusão, gente, porque assim, essa daqui é a carta da aliança. Normalmente ela vem com um anel desenhado. E aqui a gente vê essa parceria, né? Tudo bem, a carta tem a ver com parceria, com fechar negócios. E aí, essa carta não fugiu tanto do sentido, mas ela não tem o tradicional anel, né? Então pode confundir um pouco na hora de você fazer pode demorar para vir, né? Se você não estiver acostumado com esse baralho, então pode ser um pouco difícil de logo de cara interpretar essa carta. Mas essa é a carta da aliança, né? Do anel, da amizade e tudo mais. Essa também pode gerar um pouco de confusão, porque a gente tem aqui, ó, peraí. Qual das duas é a carta da casa? E aí complica, tá vendo? Então aqui parece mais um forte, né? Aqui parece mais uma casa. Então realmente, essa daqui é a carta da casa, tá? Só que a gente tem essa daqui que é a carta da torre. E a gente está acostumado com ilustrações de torre altas, né? Assim, para você ver de cima, para você ver isolamento, né? Então aqui fugiu bastante na ilustração desse significado. Então acho que pode confundir um pouco também. Uma outra confusão também que pode acontecer é com essas duas cartas. Nós temos a carta do jardim. Vocês sabem me identificar qual é a carta do jardim? Que o jardim ele quer dizer social, a vida social, né? As suas relações sociais. Que é, na verdade, essa aqui. Essa é a carta do jardim, que é um piquenique. Só que pode confundir um pouco com essa daqui. Essa daqui, na verdade, é a carta do buquê. E olha a confusão que pode ser. Porque aqui a gente tem um jardim, a gente não tem um buquê, né? Propriamente dito. Então é um pouquinho difícil de ler quando ela sai, né? Você tem que prestar bastante atenção. Outra coisa também que pode confundir bastante são essas duas cartas aqui, ó. Qual é a carta da nuvem? Vocês sabem me dizer? É essa aqui. Tradicionalmente, a carta da nuvem ela sempre vem com um lado mais escuro, um lado mais claro, tá? Depois eu vou explicar para vocês. E aí confunde com essa. Só que se você não prestar atenção neste detalhe aqui, você não vai saber que essa carta aqui, na verdade, é a carta do coração. Então, tá vendo a confusão que pode criar? É muito chato isso. Porque é um baralho tão legal e eu acho que podia ter sido mais simplificado. Eles podiam ter colocado isso mais no meio, sabe? Ter focado mais nisso, aí sim. Poderia ser, mas aqui eles deram muito destaque para a nuvem. Então você pode confundir com a carta da nuvem, né? E as outras cartas são mais de boa, gente. E eu gosto bastante desse baralho. Gosto das ilustrações, gosto do livretinho, mas já tentei tirar com ele, e aí essas confusões me atrapalharam bastante na leitura, então eu preferi deixar ele mais para estudo do que para tiragem, tá? Bom, esses são os baralhinhos que eu tenho aqui na minha coleção. Agora eu vou explicar para vocês o que são as cartas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente
envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!